Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de follow-up, né, que a gente sempre faz na quarta-feira. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no que aconteceu de domingo para cá, né, a gente teve algumas movimentações aí de correção, né, que eu inclusive tinha alertado no domingo, mas vamos destrinchar melhor aqui e olhar de pertinho o que está acontecendo. Bom, eu quero começar falando hoje aqui pela dominância, né. No último vídeo eu tinha comentado dessa região aqui, ó, dessa média exponencial de 100 períodos no tempo gráfico semanal, né. Então, lembrando, né, os princípios de análise gráfica. Quanto maior o tempo gráfico, né, mais sólido é, né, mais importante ele é. Então, aqui no semanal, a gente viu que segurou um pouco e deu esse repiquezinho, né? A gente pode ver que subiu um pouco aqui, chegou até 58,8% e caiu para 58,2%. Né? Essa movimentação aqui, se a gente olhar mais de perto, ó, deixa eu deletar isso aqui. Foi essa movimentação aqui. No domingo a gente estava praticamente aqui assim, né? Quando eu falei. Era um momento de atenção, assim, para esperar um pouquinho, esperar melhores oportunidades de compra, né? E a melhor oportunidade de compra é quando a dominância está subindo, né? Então, se a gente olhar agora, por exemplo, o Ethereum, a gente vê o Ethereum tava aqui assim no domingo, mais ou menos. Ele chegou a 4.400, pegou uma ordem aqui que eu tinha falado, que era um número interessante para colocar, uma ordem 4.400. Mais ou menos nessa região aqui, pegou minha ordem. Nessa queda aqui que teve. E chegou a 4.650. Eu acabei realizando algumas parciais aqui, porque esse tipo de padrão aqui, ó, quando quebra essa linha aqui, ó, deixa eu tirar aqui as emas, para a gente ver com mais clareza. Esse tipo de padrão aqui, ó, quando quebra e tem um esgotamento, né, do Ethereum chegar lá em $5.000, para mim é mais é como se fosse um clímax, né, de preço, principalmente por ter sido um número psicológico de $5.000, né? Chegou quase nisso, então a gente pode considerar, né? Então, para mim, o mercado ele tem que ganhar força, tem que vir algo mais extraordinário assim para o Ethereum continuar subindo, né? Para ele ir, por exemplo, lá de novo nessa região de $5.000, o que eu acho que não vai acontecer por enquanto. A gente chegou aqui em 4.600, região aqui de resistência. A gente pode ver aqui que foi um suportezinho, virou resistência e agora virou, né? Chegou lá de novo, outra resistência. Por isso que eu fui realizando lucros, né? Agora minha posição é bem pouquinho e meu stop está no 0 a 0. Então, se eventualmente Ethereum furar isso daqui e perder os 4.400, eu vou ter realizado um pouco de lucro e não vou perder nada, né? Vou sair no 0 a 0. Então, isso aqui é gerenciamento de risco na prática, né? Quando vai subindo, vai realizando lucro justamente porque se cair, tu não vai sair, né, de mãos abanando. Então, o Ethereum para mim é isso. Se a dominância continuar subindo, voltar a subir, a gente pode ver sim ele cair mais, tá? Para mim, eu acho que não tem mais tanto fôlego para continuar subindo assim. Vai depender de Nasdaq também, né? Que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Então, para mim, a melhor região de compra agora é se o Ethereum vier perto de 4.000 de novo, tá? Aqui para mim é interessante, né? Quase tinha pego uma ordem minha na primeira correção do dia 20, mais ou menos, de agosto, né? E então eu continuo com aquela minha ordem lá, que é mais ou menos aqui, ó, 3.980, tá um pouquinho acima na realidade. Aqui assim, tá em 4 e pouco. Então, se vier aqui, né, tiver uma correção de vir aqui, para mim faz mais sentido porque aí a gente pode ganhar força pro Ethereum renovar a máxima, né, chegar lá nos 5.000 ou passar de novo. Coisa para daqui a algumas semanas, né? Não é para agora. Eu acho muito difícil ter uma correção assim também que vá lá direto. Mas por isso que é importante a gente deixar ordens, né? Porque se acontece um flush é o quê? É quando tem uma queda rápida, né? Muito repentina, muito rápida na verdade, e a força compradora já atua, né? Porque acaba pegando várias ordens da galera que já deixou lá, né? Então, se acontece um flush, acaba pegando a ordem e é o melhor cenário de todos, né? Normalmente flushes faz subir bastante. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin. Bitcoin que a gente viu que rompeu a cunha, né? Já faz algumas semanas. Faz 2 semanas já quase. Perdeu o suporte do 111, do 112 aqui, né? Tá tentando voltar para cima dele.
tá? Então, para mim, enquanto ficar trabalhando abaixo aqui é um pouquinho mais perigoso, né? O que traz um pouco mais de, pelo menos de solidez aqui, de esperança, digamos assim, é que aqui é uma região de suporte ainda, né? Por mais que tenha perdido essa primeira de 113, ah, aqui é uma região de suporte também, no 110, né? Inclusive, acho que eu comentei isso no domingo, se perdesse o 112, ia chegar em 109, 110. Pode ser que chegue a 105 e aí outras regiões mais abaixo, né? Então, quem quer deixar ordem em Bitcoin, por exemplo, ó, 105 mil é um bom lugar. 100 mil é um ótimo lugar, número bem psicológico, que a gente vê que tem uma região aqui de bastante liquidez, né? Que segurou o preço. Então, dá para deixar uma ordem ali também. Então, são possibilidades, né? O mercado aqui está perdendo força, precisa se alavancar de novo, né? Precisa acontecer alguma coisa aqui mais interessante para voltar a subir, né? E é normal do mercado. O mercado ele, né, ele fez um topo novo, o Bitcoin foi lá em 123 mil, fez uma nova máxima. É esperado uma correção mesmo, né? Então a questão é saber até onde vai, né? Então para o Bitcoin é isso. Eu acho que ele ainda tá um pouquinho perigoso. Eu acho que tem espaço para corrigir mais. E vamos dar uma olhadinha também em Nasdaq. Nasdaq fez vários movimentos doidos aí. Tinha essa linha aqui de tendência de baixa que eu queria que ela rompesse, né? Ela rompeu, mas ela tá ainda ali meio que aos trancos e barrancos, né? Aquele padrão de ombro, cabeça, ombro que eu falei para vocês, que eu quero ver invalidado, ó, que é esse aqui, ele ainda não, ele ainda tá ativo, né? Ele ainda não. Ele precisa. NASA que precisaria voltar para cima dessa região aqui que eu marquei, ó, desse retângulo aqui, ó, que é uma resistência bem forte agora. Se ela volta para cima disso daqui e começa a trabalhar aqui de novo, legal. Aí a gente vai ver uma nova onda de alta, mas como fez um topo aqui, ó, da última vez que fez um topo, que foi lá em fevereiro, né? Aqui a gente tinha renovado máximas também em NASA, que a gente fez uma em dezembro. Depois, em fevereiro, o Nasdaq fez praticamente um topo duplo aqui, né? A gente tem um topo aqui, o topo duplo, e a gente pode ver que desencadeou uma correção bem significante aqui, né? Então, se a gente olhar graficamente agora, né, tá lá em cima ainda, corrigiu muito pouco, né? Então, eu acho sim que pode acontecer uma correção maior aí em algum momento. Vai depender aí de notícias. Vamos ver se mês que vem, agora em setembro, o Fed realmente vai baixar os juros. Isso deve dar uma animada no mercado. Mas graficamente, né, seguindo aqui os padrões da análise técnica, né, o conhecimento de gráfico, a gente está vendo alguns padrões aqui que tendem a trazer uma reversãozinha, né, uma correção maior. Somente esse ombro, cabeça, ombro aqui. Tá? Então, tudo bastante em aberto. Eu acho que assim, novas compras em altcoins em geral é aguardar boas oportunidades agora, tá? Eu não estou vendo mais tantas boas oportunidades quanto antes. No Ethereum aqui chegou em 5 mil, deu para realizar bastante lucro aí quem foi seguindo as minhas orientações aqui, quem foi comprando, né, ao longo dessa alta. Vamos dar uma olhadinha em algumas moedas que a gente tá mapeando, né? Vamos ver Solana. Ó, Solana aqui que também ela tá tentando, tá? Tem aqui um padrão já um pouco de exaustão aqui, são vários topinhos, né? Um menorzinho que passando pouca coisa do outro. Já tá tendo mais uma rejeição aqui, e aqui é um topo descendente já, esse último topo aqui ele é um pouquinho abaixo do anterior. Então é isso que eu digo, tá ruim de compras agora, né? Quem pegou aqui, por exemplo, em 175, Solana, para mim tá bacana aí de realizar um pouco de lucro, né? Ou quem pegou aqui em 190 pode deixar pelo menos um stop gain aqui ó, em 193, realizar um pouco de parcial, porque para mim é bem possível que faça um movimento, bata aqui de novo e corrija mais. Então Solana é isso.
Vamos dar uma olhadinha em XRP. Ó, XRP que ainda está com bastante dificuldade de romper essa linha de tendência de baixa aqui, né? A gente pode ver aqui que nesses últimos dias tentou romper mais uma, duas, três vezes quase praticamente. Esse aqui é um padrão que testa a parte de cima, né? Essa linha amarela, o preço vai lá, testa, volta. Aqui a gente tem um suporte bem definido. Sobe de novo, bate. Então ele vai espremendo, mas isso aqui é um padrão que normalmente rompe para baixo, tá? Precisaria ver alguma. Vai precisar ver o mercado se animar para, por exemplo, ver esse padrão aqui, ó, romper para cima, né? Se fizer isso aqui, maravilha, né? Como a gente ainda está numa tendência macro de alta, existe essa possibilidade, né? Então, mas se cair, né? Se eventualmente Nasdaq ali fizer uma correção maior que nem a gente viu, a gente vai ver provavelmente XRP perdendo os 2,80, né? Aí a gente vai mirar em compras mais abaixo, que nem eu já tinha falado em outros vídeos, né? Falando ordem, 2,40, 2,30, 2, tá? Para pegar, para fazer um preço médio bacana, né? XRP aí que tem grandes chances de ser aprovado um ETF, acho que entre esse ano e o próximo, né? Então é uma moeda de qualquer forma bem boa de acumular a longo prazo, né? Pensando em vender, sei lá, em 2030, num próximo ciclo, né? Essas moedas aqui eu não acredito que, mesmo que venha uma correção, um bear market, vão cair tanto, né? São moedas boas para acumular. Vamos ver a ADA também. A ADA também vem perdendo força, fez topo aqui. Já dá até para mim remover algumas dessas linhas aqui. E aqui o topo mais importante dessa região de 0,96, $1, né? Ó, chegou em $1 aqui, um número bem psicológico. Ó, confluência aqui com outro topo, né? Que foi lá de março. Ó. Então, é isso, ó. A ADA tem uma. Dá para deixar ordens aqui que nem tá aqui ainda, né? Tá até marcado aqui porque são regiões ainda bacanas de deixar ordem. 0,83, 0,77. Né? Dá para deixar uma mais abaixo aqui se vier um flush muito grande em 0,72. E é isso, de novo, uma moeda boa para acumular a longo prazo, né? Vamos dar uma olhadinha no ouro também, já faz alguns dias que eu não vejo o ouro. Ouro que continua lá em regiões de máxima, né? Tá aqui aos trancos e barrancos aqui esse padrão aqui já há semanas. Continua respeitando essa linha de tendência aqui de... Continua respeitando essa figura gráfica aqui, né? A gente pode ver que o preço vai lá, bate, volta, tá se espremendo, né? Quanto mais ele se espreme, né, mais ele chega perto de tomar uma decisão, né? De ou continua subindo, aí ele vai ter um impulso grande, né? Vai ter uma movimentação bacana, ou de fato ele vai abrir uma correção maior. Para mim, como já subiu bastante, não vale a pena sair comprando pesado, né? Para mim, o ideal do ouro era ele realmente fazer esse movimento aqui para baixo, para dar melhores oportunidades de compra, né? Para ir acumulando ouro aí a longo prazo também. O ouro é um ativo que sabe aí que é escasso e a tendência dele é sempre continuar subindo, né? Vamos dar uma olhadinha no dólar também, no SDT. Sim, muita novidade para o dólar também, de domingo para cá, das últimas semanas. Está nessa região ainda aqui de suporte, dos 5,40 blocks. Enquanto ficar por aqui, tá tudo em aberto. É um suporte forte, pode ser que segure aqui mais um tempo e volte a subir em algum momento. O dólar que também está atrelado a muita notícia, muita coisa geopolítica do próprio Estados Unidos, né? Então, mas graficamente é isso, né? Continua numa região boa de suporte, né? Se perder aqui, a gente pode ver ele chegando em 5,20, em outras regiões aqui mais abaixo. É importante que, inclusive para longo prazo, né? A gente sabe que muita gente compra dólar pensando na valorização dele, né? A longo prazo, que é uma moeda mais forte, a moeda global, etc.
Se der uma queda boa aqui, aí sim vai abrir uma ótima oportunidade de compra, né? De acumular mais. Mas existe essa possibilidade, né? Então, quem tá achando que vai lucrar com dólar agora, por exemplo, pode ser que não aconteça. Então, vamos ver aqui mais. Falando de Ethereum, Bitcoin, XRP, Solana, ADA. Tem mais alguma interessante aqui? Vamos dar uma olhadinha na Link também. Olhadinha na Link, ó, Link que eu deixei já aqui também alguns pontos de compra que são interessantes. Mas ó, se vocês vão lembrar, eu tinha falado que normalmente ativos assim, que já tem um topo definido, né, que já fez uma movimentação de alta, a gente consegue mapear zonas de compra e venda bem mais fácil, né? Porque o preço ele tende aí como um imã, como se fosse, como se fosse subindo de andares, né? Então aqui a gente vê, ó, a gente tinha um andar na região de 19, subiu, tentou romper aqui na região de 22, que era o segundo andar, conseguiu e foi lá para o terceiro, ó, foi lá para a região de 26, até passou, deu um clímax aqui, ó, em 27. Tá, então tá corrigindo, correção esperada, né? Fez uma movimentação bem grande de alta nesses últimos 2 meses, né? Vamos ver no semanal aqui quantas semanas deu isso. Foram duas semanas de alta, duas de correção, mais 3 semanas de alta, estamos na primeira de correção. Então, assim, possivelmente vai ter mais uma semana aqui, etc, de correção. Onde é que é o melhor ponto de compra aqui para mim agora? Essa região aqui de 20. Tá? Então, quem está mirando em comprar mais Link, é um bom ponto aqui. A região de $20 é bem bacana. Tá? Dá para deixar uma ordem em 21 também, né? Se ela não chegar exatamente lá. Escalonando ordens ali, algumas pelo menos duas pertinho, né? Uma em 21, uma em 20. Aí outra de repente em 19. E se limita aí, né? Que aí são 3 ordens mais ou menos na mesma região. Vamos dar uma olhadinha em NJ também. NJ é uma moeda que eu particularmente gosto, mas ela ainda tá fraquinha. Fez um pullback aqui. Morreu nessa região aqui de resistência de 16. Tem essa região de suporte aqui forte. Tem outra região aqui interessante também. NJ eu acho que eu vou até deixar uma ordem aqui. Mais ou menos nessa região de 11,8. Para mim é um ponto interessante. Comprando INJ. Dá uma olhadinha em BNB também. Me engano, o Nicolas tinha pedido BNB também para dar uma acompanhada nela. BNB que continua forte, né? A gente viu aí que fez uma nova máxima em 800 e pouco, já foi para 900. Ó, aquilo que eu falo de número psicológico, gente. Ó. Quando o ativo ele não tem mais teto, né? Vamos olhar aqui de longe. Ó, o semanal da BNB. Eu tinha feito um topo em 860 e agora fez um em 901 cravado. Um número psicológico. Então, qual é o próximo número psicológico aqui bacana, redondo? É 1000. Tá? Para chegar em 1000 lá, precisa de alguns fatores, né? Precisa ter o mercado aí se animando um pouco mais, mas continua, né? BNB tá forte. Ó. Uma correção legal que ela fez aqui, lá quando ela tinha feito o topo em 860, ela corrigiu até 730, né? E subiu de novo mais 23%, agora está em 17% para quem comprou aqui nessa correção, né? Tá bacana de realizar um pouco de lucro, tá? Quem tem BNB aí, porque ela pode desencadear uma correção de novo como essa aqui, ó. A gente já vê aqui um esgotamento do valor do preço, né? Do ativo. Tem aqui uma resistência já bem forte, que o preço está, né, resistência, que tentou passar acima, já caiu para baixo. E a gente tem resistência, resistência, resistência. Então, ficar um pouquinho esperto aqui com o BNB, eu particularmente realizaria um pouquinho de lucro. E vamos olhar para pontos de compra. Vamos ver aqui o que é interessante. Ó. Regiões boas de BNB aqui para compra.
Aqui, ó, aqui tem bastante liquidez, região de 800 cravado. Para mim aqui é onde mais faz sentido, tá? Para mim nem compensa colocar ordens antes, porque é muito arriscado. Eu acho que é uma probabilidade maior de fazer um movimento assim, ó, de pegar, de buscar uma base de preço mais abaixo, né? Para daí eventualmente subir e fazer outra movimentação como foi essa daqui. Então comprar agora tá no meio do caminho, já meio que já fez aqui um novo topo, então BNB acho que vai continuar corrigindo mais um pouco aí, nas próximas semanas, né? E acho que é isso, pessoal. Por hoje a gente deu um overview legal, vamos dar uma olhadinha no Total 3 também, que é as cripto, as moedinhas, né? Tirando o Ethereum e o Bitcoin, que a gente consegue ter um panorama mais geral. Tá meio que numa lateralização aqui já. Tá bacana, enquanto estiver trabalhando ainda acima de US$ 1 trilhão, né, de capitalização, eu acho ok. Se perder essa região aqui, né, fizer um movimento assim, aí já não fica tão bacana. E vai querer buscar a região de 924 bilhões, né, que a gente viu que aqui foi um suporte bom. Né? É ver como é que o mercado vai se comportar e esperar para um movimento assim de alta, né, para ver se vai acontecer. Então tem muita coisinha aberta ainda, o mercado tá meio esquisito, digamos assim, né? Vamos ver até domingo aí, até sexta-feira, pelo menos, como é que as coisas vão se comportar para ver domingo, né, com mais clareza a abertura da próxima semana, para a gente ter uma noção melhor do que vem pela frente. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, deixa um like para fortalecer aí o canal. Pedidos de altcoins, só deixar nos comentários, vocês já sabem. E é isso, a gente se vê na próxima. Valeu!